Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós nos colocamos mediante a Tua presença neste momento para clamar ao Senhor, ó Pai. Queremos aqui, ó Pai Celestial, erguer, ó Pai, um altar espiritual na Tua presença, de adoração, Senhor. Um memorial, ó Pai Celestial, a Ti, Senhor, de adoração, de invocação do Teu santo nome. Para que a Tua presença, ó Pai Celestial, seja sobre as nossas vidas neste momento, nesta manhã maravilhosa, ó Pai, a qual o Senhor nos concedeu de vir aqui à Tua casa, casa de oração, para, Pai Celestial, no nome de Jesus, aprender mais sobre o Senhor. Pois a Tua palavra diz, ó Pai Celestial, que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, ó Pai, no nome de Jesus, para enriquecimento de nossa alma, para termos intimidade com o Senhor e mais contato, ó Pai, com o Senhor, no nome de Jesus, para exercer em nós um espírito de fidelidade, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós regozijamos na Tua presença, ó Pai, e pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente neste lugar, iluminar nossa mente com a luz do Teu Espírito Santo, ó Pai, e assim nos enriquecer, tirar todo o fragmento de trevas de cada um de nós, ó Pai Celestial, para que sejamos verdadeiros sol da terra e luz deste mundo, para iluminar, ó Pai, nesse mundo de trevas, ó Pai, com o Teu Evangelho, com a Tua palavra e com a manifestação do Teu reino, ó Pai. Habita em nós, ó Pai, no nome de Jesus, nos enriqueça nesta manhã, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Um bom dia. Vocês estão bem? Estão meio com sono, mas glória a Deus. Nós estamos aí para honra e glória do Senhor. Nós ouvimos o chamado de Deus, chamado do Espírito Santo de Deus, para poder estar aqui, né? E vamos hoje começar a aprender nesta primeira aula sobre alguns personagens bíblicos importantes. E hoje a gente vai dar início a essa sequência de aulas. Cada professor vai falar de um personagem bíblico importante. E hoje coube a mim essa tarefa de estar falando de Abraão, né? O pai Abraão, pai de multidão, o pai de uma grande nação. E quando Deus, né, falou ali com Adão e Eva no Jardim do Éden, né, teve que apartar da presença do Senhor Adão e Eva. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, né, quando Deus falou com Noé que Noé construísse a arca, Deus deu um reset na terra, né? Ali ele teve que dar início, né, ao plano de salvação dele. Ele precisava gerar de uma semente, né, boa o homem, né, o Salvador, que ia trazer, né, a expiação definitiva para que os pecados da humanidade fossem perdoados, né, essa linhagem de Jesus. E é onde começa Abraão. Ele tinha que formar o seu povo, ele tinha que dar início, né, a uma nova geração, né, uma geração de bênção. Ele tinha que selecionar o seu povo dentre a terra. Ele começou com um homem, ele começou com Abraão. Então aí se inicia, né, aleluia, né, o nascimento dessa semente em Abraão do povo de Deus, do povo hebreu. Esse é Abraão, ao qual nós vamos estar, né, falando de Abraão e do seu chamado. Aleluia. Sobre um pouquinho da biografia de Abraão, quer dizer. Abraão, por volta de 1800 a.C., foi um patriarca bíblico que recebeu de Yahvé Deus a missão de chefiar os povos semitas, os hebreus, os israelitas, os judeus, e migrar para Canaã, terra dos cananeus. Depois chamada Palestina, aleluia, onde hoje se localiza o Estado de Israel. Abraão, segundo a Bíblia, é originário da cidade de Ur, dos caldeus, no sul da Mesopotâmia. Era filho de Taré, descendente de Sem, filho de Noé. Taré gerou também Nacor e Harã. Foi como eu falei para vocês, amados irmãos. Deus tinha que começar uma linhagem até chegar ao Senhor Jesus. E ele começou com Abraão. Depois do dilúvio, depois da arca de Noé, né, depois que Deus fez esse reset na terra, purificou, né, a terra ali, ele tinha que começar uma descendência, uma semente, uma geração, né, onde ia culminar no Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui fala da descendência de Abraão.
aonde ali existia a Torre de Babel, e a torre foi destruída. Depois de todos esses eventos, né? Depois do Jardim do Éden até todos esses eventos, da destruição da torre, a Arca de Noé, então Deus começa a implantar o seu plano de salvação através de Abraão. Vamos estar lendo aqui em Gênesis, no seu capítulo 11. Gênesis 11, versículo 26, que fala da linhagem de Abraão. Gênesis 11, 26. Quem trouxe Bíblia para ficar com a espada afiada aí. Escola dominical é o lugar de aprender a manusear a ponto 50. A ponto 60, né? Ponto 66. A paz do Senhor para todos que chegaram. Aleluia. Todo domingo chegou na animação total, domingão. Glória a Deus, aleluia. Cheio de fé, disposição. Aleluia. Gênesis 11, capítulo 11, versículo 26 em diante. Nós vamos estar lendo até o 32. Aí eu peço essa cooperação dos irmãos para a gente estar aí atento. Cada um lê um versículo. Eu vou começar lendo o versículo 26 do capítulo 11. Né? No título da minha Bíblia, logo ali no versículo 1, fala assim: toda a terra com uma mesma língua. Como eu estava falando para os irmãos, né? Depois da destruição da Torre de Babel, onde Deus confunde, né, os povos que estavam ali naquela torre, eles estavam falando uma mesma língua, ele espalha o povo sobre a terra, e de sobre esse povo espalhado, né, depois da Arca de Noé, depois do dilúvio, depois do reset, digamos assim, que Deus deu na terra, Deus fez uma limpeza, né, e colocou ali cada casal. Então, quando o povo começa a repovoar a terra, depois que ele destrói aquela torre, né, ele começa ali a iniciar novamente o seu plano de salvação. Depois do Jardim do Éden, o objetivo do Senhor é ter comunhão com o homem novamente. E ele precisava gerar, né, ali uma descendência. Então ele começa com Abraão, que na época chama Abrão. Versículo 26 do capítulo 11. E viveu na terra 70 anos e gerou Abrão, e a Nor e a Harã. Versículo 27. Quem achou pode ler. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor, Ará e Arã, e gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Versículo 29. E tomaram Abrão mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor de Arã. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Versículo 32. Foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Aleluia. Aí Abraão já começou a sua peregrinação. Eles eram um povo que eles não paravam, era um povo peregrino. Eles ficavam vagando, né, pela terra, habitando de lugar em lugar, né? E ali, aqui agora não vamos estar falando da chamada e da promessa que Deus faz a Abraão. Todos nós temos uma chamada. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É o que acontece toda manhã de uma escola dominical, é o que acontece em estudo de
em culto de estudo, em culto de oração, é o que acontece em campanha nos lares, é o que acontece em ministério de oração, em círculo de oração. Muitos são chamados, a casa enche. Muitos são chamados à salvação, mas poucos serão salvos. Como é que eu posso fazer essa colocação? É uma triste realidade que a igreja vai enfrentar no arrebatamento. Você pode encher uma igreja de membresia de até 1000 membros, mas vai sair uma igreja de dentro da igreja, os escolhidos, né? A gente até sente a presença do Senhor em falar isso, né? Porque muitos são chamados. Deus chama todos da face da terra à salvação, mas nem todos querem ser salvos, infelizmente. Não querem viver uma vida de renúncia por causa do evangelho. Então esse projeto de salvação começou ali com Abraão, para a gente ter esse entendimento. Porque muitos não sabem quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, né? Falando dos personagens, dos patriarcas da Bíblia. E hoje você vai estar ganhando esse entendimento e sabedoria, né? Para poder estar aí firmado cada vez mais na presença do Senhor. E ali Deus faz um chamado e faz uma promessa a Abraão. Porque a mulher de Abraão, Sarai, ela era uma mulher estéril, não podia gerar filhos. Então, aí você já começa a imaginar a mente de Abraão, a mente de Sarai, quando Deus o chama e faz uma promessa. Olha, de ti vai sair uma grande multidão. Na cabeça de Abraão, ele falou, e agora? Mas minha esposa é estéril. É onde Abraão, né, todo mundo fala, todo pregador fala, que quis dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa da nossa fidelidade e confiança naquilo que ele falou. Embora, né, a gente veja as circunstâncias da nossa vida, aleluia, né, quero aqui já, né, pincelar uma pregação nessa manhã de hoje, a qual Deus inspira no meu coração e fala até comigo, embora a gente veja a nossa situação financeira, muitas das vezes a gente veja a nossa situação espiritual, né, muitas das vezes não vai bem, né, você tem algo a tratar dentro de você, tem algo a tratar dentro da sua família, e muitas das vezes Deus te faz uma chamada. Olha, vem trabalhar para mim, vem trabalhar na minha obra, né, vem ao culto, vem me servir, né, vai lá servir na tenda Kids, vai lá, né, na tenda Emanuel, fazer algo para mim, e eu, né, vou derramar uma bênção na sua vida. Aí você pensa, poxa, eu estou com a vida assim, assado, poxa, minha situação financeira está desse jeito. Foi o que aconteceu com Sarai e aconteceu com Abraão. Deus fez uma chamada a Abraão, farei de ti uma grande nação. E na cabeça de Abraão, ele falou, poxa, minha mulher é estéril. Como é que eu vou ser pai de uma grande multidão? Como é que eu vou ser pai de uma grande nação que como a areia do mar não dá para se contar os grãos e a minha mulher sendo estéril? Deus é o Deus do impossível. Deus é um Deus de milagre. Nós temos que crer no Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse milagre que Ele faz, para curar o nosso interior, para curar a nossa alma e mudar o quadro da situação que está ao nosso redor. A fé tem que ser gerada em nós. A fé é um dom que vem de Deus. Através de crer nas suas promessas, naquilo que sai dos lábios do Senhor. Aleluia. Ora, capítulo 12. Ora, pode seguir aí na sua Bíblia, o capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e da terra para a terra que eu te mostrarei. Olha só o que Deus, a chamada que Deus faz, né, a Abraão, olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que ainda te mostrarei. Olha só, ele fala para Abraão, começa a andar. Abraão falou no seu coração, poxa vida, não sei para onde eu vou, mas Deus está mandando eu andar. Deus está mandando eu caminhar. Aleluia. Talvez você não saiba para onde você está indo espiritualmente, mas caminhe. Deus não vai te mandar para o abismo, Deus não vai te mandar para a furada, Deus não vai te mandar para a roubada, mas Deus vai te indicar o caminho aonde você deve andar, porque é terra de bênção, é terra que mana leite, é terra que mana mel, aonde Deus vai dar provisão, aonde Deus vai te manter firme na fé. Então você tem que começar a caminhar na presença do Senhor com confiança em Deus, depositar toda a sua confiança no Senhor. Aleluia, amém? Presta atenção aqui, para quem está com a sua atenção desviada, vamos prestar atenção na aula, aleluia, nessa chamada que Deus faz a Abraão. A chamada de Abrão, posteriormente chamado
de Abraão, no capítulo 17, versículo 5, conforme a narrativa de Gênesis 12, dá início a um novo capítulo na geração do Antigo Testamento, sobre o propósito divino de redimir e salvar a raça humana. Então, esse é o propósito de Deus através de Abraão, de salvar e de dar redenção ao seu povo, à raça humana, a todos nós. Ele tinha que começar esse projeto de algum jeito. Então, meu irmão, é tempo de reconstruir, é tempo de reconstrução, de você reconstruir a sua fé, de reconstruir a sua casa, de reconstruir o seu ministério, e você tem que começar com o primeiro tijolo, a primeira pedra de edificação do seu muro espiritual. Como é que você faz isso? Dando o primeiro passo, colocando tijolo por tijolo, fazendo a base, fazendo o fundamento. Só que a base, ela não vai aparecer. Mas como é que você está falando isso, irmão Austin? O seu jejum, a sua oração, o seu choro com Deus, a sua intimidade com Deus, ninguém vai ver. Eles vão ver depois a sua casa edificada. Eles vão ver depois a sua casa de 2 andares, o seu telhado bonito, a sua fachada pintada, depois do revestimento colocado. Mas a fundação que você fez, ninguém vai ver. E só vai notar sobre a fundação que você fez uma fundação boa, uma fundação forte, porque a sua casa vai estar edificada sobre ela. A casa vai estar aparecendo. Aleluia. Então pegue essa chave na manhã de hoje. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Muitas das vezes as pessoas querem tapinha nas costas, né? Querem lá a selfie, né? Querem aparecer, querem um elogio. Mas na hora de dobrar o joelho no chão, de derramar as lágrimas, das dores, do sofrimento, só está você e Deus. E só foi Deus e Abraão. E só foi Deus e a promessa que ele fez de estar caminhando na presença do Senhor. Olha, vai, né, para uma terra que ainda te mostrarei. Confiança em Deus. Nós temos que confiar e ser fiéis, porque Deus é fiel àquilo que ele fala. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás com a sua palavra. Antes ele é fiel para cumprir a palavra dele na sua vida e na minha. Porque ele não é fiel somente a nós, ele é fiel à palavra dele. Aleluia. Então a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. A Bíblia tem centenas de promessas. Pega uma e guarda no seu coração. Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. A intenção de Deus era que houvesse um homem que conhecesse, que o conhecesse, e o servisse e guardasse os seus caminhos. Um homem o quê? Um homem no sentido geral, sentido ali humano, quero falar agora, de homem e de mulher. Um homem que o conhecesse, que guardasse os seus caminhos. Aleluia. Irmãos, para quem tem essa Bíblia, aleluia, para quem tem essa Bíblia de estudo pentecostal, na página 50 está o seguinte estudo, o chamado de Abraão. Eu estou me baseando nele nessa aula de hoje, tá? Aleluia. Então você pode, né, seguir aí essa leitura. Quem não tem pode ficar atento, né? Deus está falando hoje, nesta manhã, pelo Espírito Santo de Deus. Se você quiser fazer anotações, se você quiser guardar no seu coração a palavra, é muito importante. Muitas das vezes as pessoas não sabem quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foram os personagens da Bíblia. E eu creio que o Espírito Santo de Deus hoje está aqui nessa noite nos inspirando, né, a trazer uma palavra de vitória para você hoje nesta noite, palavra de bênção. Porque Deus conta com você, Deus conta comigo, nessa geração corrupta, nessa geração de trevas, nessa geração de pessoas que não têm fidelidade com Deus, de pessoas que estão anos e anos na casa do Senhor, mas não conheceram Deus de verdade, Deus verdadeiramente. Então Deus precisa do seu testemunho, Deus precisa do seu andar com o Senhor, do seu caminhar com Deus, né, para trazer a salvação para essa geração. Então hoje Deus conta com você. Deus sempre contou com pessoas, né, fracas, pessoas muitas das vezes que não estavam preparadas, pessoas medrosas, e Deus transformou ela, cada uma delas, em pessoas corajosas, pessoas, né, que o conheceram e pessoas que confiaram nele. Ah, mas você pode citar um personagem bíblico? Isaías, Jeremias, Moisés, Samuel, homens igual eu e você. Só que o único detalhe que eles tinham, que a gente tem que ter também, é que passaram a ter coragem. Senhor, Isaías, eis-me aqui. Depois que ele foi purificado, depois que Deus mandou um anjo como Atenais tirar uma brasa viva do altar e encostar nos lados,
houve a purificação. Ah, mas eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Hoje o maior argumento do crente sem compromisso, ah, mas todo mundo tem pecado. Todo mundo tem pecado. Mas Jesus foi o homem que veio, Jesus foi Deus, foi um homem 100% Deus, que veio e não pecou. E deu exemplo. E aí? Nós temos que lutar contra a nossa carne, contra o nosso sangue. Dá para viver uma vida de separação e santidade mesmo sendo um pecador na carne. Então, esse argumento, essa muleta aí, não é válida. A vida de Abraão, porque ele estava no meio da quarentena dele. E aí, o Deus que ele não via, ele apenas ouvia, chegou e falou para ele, falou, olha, se aparta do teu povo, que eu vou te levar para uma terra distante e vou fazer de você uma grande nação. Ele já tinha acho que 70 anos, 60, 70 anos que a Bíblia vai dizer nessa época, e ele se aparta do povo dele, mesmo que nessa época a longevidade das pessoas fosse mais do que hoje, ainda assim já era velho, ele já tinha 70 anos. E a mulher dele era estéril. E aí Deus falou para ele, olha, se aparta, eu vou te fazer uma grande nação, um grande povo. E ele foi, ele teve fé e confiou. Ele era um improvável, mas ele confiou na voz do Senhor, ele confiou na palavra de Deus. Ele era um homem nômade. É isso aí, nômade. Ele seguiu o caminho diante daquilo que Deus ia provendo. E conforme Deus foi provendo, vai ter, aí dentro dessa palavra que nós estamos estudando, né? Vai falar que ele passou pelo Egito, enfim, teve aliança com pessoas diferentes no caminho, e Deus foi beneficiando ele em todos os negócios que ele foi fazendo e dando livramento. E o extraordinário é aquilo que Deus fala para você, quando você segue, ele envia providência, né? Como fez na vida de Abraão. Então, se ele não tinha coragem, Deus deu coragem. Se hoje eu e você não temos coragem, peça a Deus que ele vai dar. Ele teve ousadia, obediência para poder chegar até lá, né? Aleluia, amém. Pensa. Olha só para você ver. E dessa família surgiria uma nação escolhida de pessoas que se separassem das práticas ímpias e das doutrinas das outras nações para fazerem a vontade de Deus. Olha só. Deus chamou Abraão e tirou da sua parentela, dos seus entes queridos, para gerar nele uma nação que conhecesse a Deus, uma nação separada, que não estava contaminada com os deuses estranhos das outras nações. E Deus faz isso conosco. Eu tinha outra religião, tinha outras práticas. Deus me tirou do meio da minha casa, do meio da minha parentela, me trouxe até aqui essa terra abençoada, né, Resende, me colocou na tenda para estar hoje trazendo a palavra do Senhor. É um projeto de salvação. E hoje está sendo salva a minha e a minha casa. Tem lá o meu mais velho para trazer para a presença do Senhor. Mas o que acontece? Um pai de joelho, filho de pé, na presença de Deus. Então hoje Deus te chama a você, assim como chamou nós casados, aleluia, a sair do meio da nossa parentela, do meio da nossa casa, para seguir um projeto de salvação. Glória a Deus que hoje estamos aqui em família, né? Eu estava ouvindo a pregação da pastora Sandra Alves, né? Quem não conhece, busca lá, da pastora Sandra Alves. Né? Ela estava dando seu testemunho de vida, né? Falando agora sobre família, né? A gente está falando aqui da família de Abraão. Rapaz, ela falou algo engraçado, né? E tem sentido. Até o pernilongo, ele é seu parente, porque ele tem seu sangue, né? Ou seja, é um parasita. Mas nem todas as pessoas que têm o nosso sangue são nossos parentes, porque não fazem a vontade do Senhor. Certa feita, Jesus estava ensinando ali no Sinédrio, né? Palestrando ali. Um dos teus servos foi ali incomodar Jesus. Olha, Jesus, a sua mãe e seus irmãos e irmãs estão ali te chamando, querem ter contigo. Ele virou para o camarada e falou: quem é meu pai, quem é minha mãe e meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade do Pai. Família. Domésticos da fé. Nós que estamos aqui. Não estou falando para você ignorar seu pai e sua mãe. A Bíblia ainda é bem clara. Honrai o teu pai e a tua mãe para que você prolongue seus dias na face da terra. É honroso. Melhor é você honrar o seu pai e sua mãe e estar junto com ele na obra do Senhor. Isso é grande bênção, é milagre, é maravilha. Sabe o que isso significa? Que você deu o seu testemunho dentro de casa e é mais do que um vencedor porque você e a sua casa servem ao Senhor. Olha que grande maravilha. Outrora, você estava ali no meio da sua parentela, no meio da sua família, né?
servindo a deuses estranhos, e assim como na vida de Abrão, Deus separou um povo. Deus começou uma nova geração, para um povo separado, um povo fiel a ele, um povo que não fazia as práticas dos deuses estranhos daquela época, daquela nação, para começar ali uma linhagem de geração eleita de um povo separado e escolhido, para fazerem a vontade de Deus. Dessa nação viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o prometido descendente da mulher. Vários princípios importantes podem ser deduzidos da chamada de Abraão. A chamada de Abraão levou-o a separar-se da sua pátria, do seu povo e dos seus familiares, para tornar-se estrangeiro e peregrino na terra. Hebreus 11, versículo 13. Alguém não achar poder estar lendo no nome de Jesus. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem ter observação, sendo-as, porém, longe, salvando-as e compensando. Falando sobre Abraão. Em Abraão, Deus estava estabelecendo um princípio importante, que os seus deveriam separar-se de tudo que possa impedir o propósito divino na vida deles. Princípio importante. Separar-se de tudo que possa vir atrapalhar o plano de salvação de Deus na vida deles, na nossa vida. É isso que a gente luta todos os dias da nossa vida, para nos separar de tudo aquilo que nos impede de obter a salvação, de nos impede de ter um contato, uma intimidade com o Senhor. É uma luta. Eu tive uma visão aonde Deus ali estava querendo falar comigo sobre o homem carnal e o homem espiritual. Sabemos que o corpo o homem é tricotomia, é uma ciência de tricotomia, mas o que isso mostra? O homem é corpo, é alma e é espírito. E nós vivemos uma batalha interna dentro de nós, na nossa mente. A mente é um campo de batalha espiritual, onde a batalha é muito travada. Então Deus me deu uma visão, Deus está descendo em espírito, como o homem em espírito. Nós temos, um homem espiritual. O espírito já está preparado, mas a carne é fraca. Né? Então Deus me deu essa visão em espírito, Deus descendo sobre a minha carne. E a carne, ela é um veículo de pecado, onde nós santificamos pelo Espírito Santo de Deus. E Deus me fez olhar para dentro de mim mesmo e para as minhas mazelas, porque nós temos pecado, nós somos pecadores, porém santificados pelo Espírito Santo de Deus. E ali, num facho de luz, eu comecei a descer dentro de mim mesmo. E eu fiquei apavorado com o que eu vi dentro de mim. Eu falei, Senhor, como é que eu vou lutar contra esses erros? Como é que eu vou lutar contra esses pecados? Tem que haver um veículo de combate, né? Eu tenho que ter munição. O Senhor me mostrou que é pela palavra de Deus. Eu não posso me contaminar com a minha carne. Eu tenho que lavar ela. Eu tenho que purificar ela na lavagem da regeneração do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu fumo. Ah, mas eu bebo. Ah, mas eu cheiro. Mas eu uso droga. Eu falo mal. Eu fofoco. Eu minto. Você vai lutar com as armas espirituais que Deus vai te dar todo dia. Todo santo dia, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Não se contamine com a sua carne. Purifica ela na lavagem da regeneração do Espírito Santo de Deus. Hoje, nesta manhã, Deus está falando com você, igreja. Deus está falando comigo. Deus me levou ao meu homem interior e eu fiquei abismado com o que eu vi dentro de mim mesmo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Porque muitas das vezes a gente olha para o nosso pecado, olha para a nossa falha e nos sentimos imundos, nos sentimos sujos, nos sentimos indignos. Ah, Senhor, mas eu sou divorciado. Ah, mas eu tenho pecado. Deus não quer saber do seu pecado, Deus só quer saber da sua fidelidade, da sua intimidade com Ele. Toma a sua cruz e carrega. A autoridade que Deus te deu é Deus que te deu. A posição aonde Deus te colocou foi Deus que te colocou.
Não recua. Ah, mas o meu irmão fez fusquinha para mim. Ah, o meu irmão fez bico para mim. Ah, o meu irmão me criticou. Deus te colocou nessa posição, varão. Deus te colocou nessa posição, varão. Então segue adiante naquilo que Deus te colocou. O chamado de Deus foi com Abraão, não foi com outro. Foi com Abraão. Ele teve que cumprir o seu chamado. Noé cumpriu o seu chamado. Samuel cumpriu o seu chamado. Davi cumpriu o seu chamado. Cumpre você o seu chamado, aonde Deus te colocou. Imagina se Noé fosse dar ouvido para o povo. Noé, abre a arca, Noé. A arca já se fechou. A arca ia começar a navegar. Quem cumpriu, cumpriu. Quem não cumpriu, só lamento. João, com a oportunidade. Está falando sobre a regeneração do Espírito Santo. A Bíblia ela é bem objetiva sobre isso. Ela diz, busca a santificação através da palavra. É lendo e ouvindo a palavra. É a palavra que santifica e purifica a carne, né? Aleluia. Porque é ela que dá a força e a instrução que a gente precisa para poder resistir ao pecado e nos enche da presença de Deus. Então, eu já tinha o hábito de ler a Bíblia desde que me aceitei Jesus, fui liberto e transformado, né? Mas agora eu tenho criado como uma norma que todo dia eu tiro um momento específico para poder cantar hinos ao Senhor e ler um pedaço da Escritura Sagrada. Não porque eu senti vontade de ler aquele versículo, mas é como um dever para poder purificar minha alma. Porque eu sei que a carne, ela não quer. Disciplina espiritual. Mas não é fácil. Às vezes eu fico 3 dias sem conseguir fazer esse ritual específico. De ajoelhar e cantar os hinos e ler um trecho bíblico. E fazer oração. Às vezes eu oro no trabalho, oro correndo, mas não. É assim, é disciplina espiritual, exatamente. De chegar em casa e falar, esse tempo é para Deus. Esse tempo é para a minha santificação. Esse tempo é para a minha purificação na presença do Senhor. E aí você vai olhar na história de Abraão que ele tinha momentos para falar com Deus. Deus ia ter momentos para falar com ele. E você vai ver que são momentos, vai ter uma passagem aí que vai dizer assim, que Abraão estava sentado embaixo de uma árvore, de um carvalho, né? Acho que é um carvalho. E então o Senhor veio falar com ele. Ou seja, ele se separava num momento para ter intimidade e conversar com Deus. A vida de Abraão, ela dá vários exemplos para nós sobre a intimidade e a comunhão com o Senhor. Então, se a gente se apegar nos detalhes e aprender o que a Bíblia nos ensina, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa santificação, a nossa separação, ela começa a ser transformada em volta daquilo que Deus está ensinando. Né? Amém. Até aí. Amém. Elias, quando Jezabel o ameaçou de morte, olha, o que você fez com meus profetas, eu vou fazer com você também. Elias ficou com medo lá e se enfiou no meio da caverna. Deus trovejou, Deus relampejou, Deus ventou, Deus fez um grande barulho ali na boca da caverna. Mas qual hora Deus falou com Elias? Na calmaria. Não adianta o seu coração, a sua mente estar num turbilhão de pensamentos, num turbilhão de pensamentos, de problemas, de adversidades. Não adianta você estar num redemoinho de problema dentro de você não vai ouvir Deus. Separe um momento para Deus, de silêncio, aleluia. Aonde você tem um memorial, né, na beirada da sua cama, ali aos pés da sua cama, né, no seu lugar onde você ora, né, em silêncio, Deus vai falar com você. Então nós precisamos tirar um tempo, para ler isso aqui. Ah, mas eu não sei, não tenho entendimento da Bíblia. O Espírito Santo de Deus vai te dar entendimento para você entender a Bíblia. Venha para a escola dominical, venha para o culto, ouça a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Então não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão, não tem. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia você vai ganhar entendimento, né? Colhe em alguém de Deus para te explicar as coisas da Bíblia e você vai ter intimidade com Deus. O único meio de você ter intimidade com Deus é oração, jejum, leitura da palavra. Ah, mas todo mundo fala sempre isso, mas é o correto de se fazer, não tem outra fórmula, não tem outro caminho para seguir. Quer ter intimidade com Deus? Lê a palavra. É por isso que isso aqui, está roubando o tempo do ser humano, está escravizando o ser humano. Pode puxar lá no seu aplicativo, você vai na configurações, app, e ver lá o tempo de uso. Quantas horas você dá para Deus e quantas horas você fica no aplicativo? TikTok, YouTube. Aí tá lá 12 horas, 8 horas, 24 horas e para Deus nem um minuto. Aí a pessoa, eu tô fraco. Aí eu não consigo sentir a presença do Senhor, mas você está lendo Bíblia? Você está orando?
Você fez um jejum pelo menos de 10 minutos, aí você dobra o seu joelho, com 5 minutos, o joelho, a patada do seu joelho começa a doer. Aí como é que vai ter intimidade com Deus? Como é que você vai ouvir Deus? Como é que você vai sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, né? Ana Kelly. Mas assim, o mais legal da história toda, Abraão, ele foi um grande líder. Ele não só surgiu uma grande nação, né? Ele, a interessante é que Abraão, ele era um grande líder, ele era um protetor, porque ele seguiu o chamado do Senhor dele, mas ele cuidou da família dele, ele protegeu a família dele, durante todo o tempo, ele foi um grande líder, porque quando ele estava com Ló, durante todo o tempo ele cuidou de Ló. E quando teve aquela necessidade de ele e Ló se separarem, a necessidade de animais que eles tinham, o que aconteceu? Não deixou Ló, né? Quando o anjo chegou, né? Estava falando sobre o Senhor conversar com Abraão, aí, quando o anjo chegou para falar com Abraão, né? O que Abraão podia ter feito? Ló escolheu aquele outro pedaço lá, né? Como se diz. Cresceu o olho, escolheu a parte que já estava mais fácil. Os matilhas estavam mais verdes, não precisavam sofrer tanto, arando, nem cuidando. O problema é dele, né? Mas o que Abraão chegou lá e fez isso e achava justo? Passar 50. Tipo, ele foi assim, esquisito falar, mas ele foi negociando com Deus de tal forma que o coração de Deus compreendeu que, tipo, ele podia salvar Ló. É que Deus falou, vai lá, resgata Ló, traz ele de volta para a família dele. E assim, eu enxergo isso assim, proteção. Não só proteção, mas eu enxergo também como Abraão foi um homem abençoador, né? Igual você falou aí na frente. Aqui, o nosso sangue, até o pernilongo tem. Enfim, o pernilongo, ele é um inseto, mas muitas das vezes, parente nosso mesmo, do nosso sangue, que muitas das vezes nasceu e cresceu no mesmo ambiente com a gente. É um parente nosso que mora em Campinas, em Minas, no outro lado do planeta, não. É aquele que está ali todo dia com você. Cresceu no seu quintal, acompanhou, tipo, a convivência sua com seus pais, com seus tios, tipo, foi crescendo ali junto contigo, não tem a capacidade de te abençoar. Mas, tipo assim, Abraão era um homem tão sensível às coisas do Senhor, porque na medida que o Senhor abençoava Abraão, aquilo ia espalhando os que estavam em torno dele. E foi um grande líder, porque ele conseguiu passar isso para Isaac, conseguiu passar para Ismael. Tipo, embora Ismael não tenha sido o projeto perfeito, né, foi a Judinha, mas o Senhor se lembrou de Ismael. Por quê? Por amor que o Senhor tinha a Abraão. A fidelidade à palavra dele, né? Porque de ti saiu uma grande nação, não importa se é Ismael ou se é Isaac, foi uma grande nação também. Foi realmente, né? Tipo, de Isaac saiu as tribos, né? A parte de Jacó, que virou Israel, saiu as tribos, mas isso não interessa. Isaac saiu as tribos e Ismael também saiu uma nação. Mas assim, se você for ver os ensinamentos que Abraão passava a Isaac, ele também tinha para Ismael. Ele tinha um cuidado com Ismael, onde mostra que ele era um pai cuidadoso, um pai protetor, era um homem abençoador que valorizava a família, porque se ele não valorizasse a família, ele deixaria Ló abandonado lá, se virando sozinho lá com a ataque de Sodoma, mas não, ele intercedeu pela vida de Ló, né? Embora Ló não merecia, mas ele intercedeu pela vida de Ló. E muitas das vezes, o familiar nosso ia estar colocado na balança, se a gente merece ou não até um par de chinelo. Tipo, será que o fulano merece esse chinelo aqui? Já quase se arrebentando? Não, eu acho que ele não merece não. Tipo, Abraão, ele era um homem totalmente assim, conectado com Deus. E muitas das vezes o que faz diferença na nossa vida, ou o que faz falta, é essa conexão com Deus. A gente olhar e compreender que os projetos de Deus são maiores, independente de quem a gente é, independente de quem está ao nosso redor. Eu acho assim, quando vejo a história de Abraão, a lição toda que eu tiro para mim é isso. É o contato com Amém. É o amor
incondicional de Deus na vida de Abraão e que tem que ser na nossa vida. Independente de pessoa, nós temos que ter esse amor incondicional, independente da pessoa te amar ou não, né? Dependendo da pessoa te querer bem ou não, é esse amor incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós éramos inimigos de Deus, destituídos da glória do Senhor, e Deus nos fez que filhos. Então, o que Adão fez foi pleitear pela vida do seu sobrinho. Intercessor. Aí, ó, intercessor, né, da sua parentela. Ele deixou um exemplo de Deus. E naquela época, você vê que a compaixão ali entre Abraão e o seu sobrinho já era latente, como a nossa irmã falou. E hoje em dia as pessoas, trazendo para o nosso dia de hoje, as pessoas não estão sabendo administrar essa compaixão, esse amor fraternal não fingido. Independente da pessoa gostar de você ou não, independente da pessoa querer te matar ou querer fazer carinho em você, né, esse amor incondicional tem que estar no nosso coração. A Bíblia fala de algo contundente, de algo confrontante, que a gente deve amar até o nosso inimigo. Né? É muito difícil isso aí. Você não vai querer estar perto da pessoa que está querendo te apontar uma arma, né? Que está querendo puxar o seu tapete, querendo te ver na ruína. Mas você deve orar por ela e abençoar. Ainda a Bíblia fala, instrui, né? Que a gente não deve falar mal. E a gente quer lenhar, né, a pessoa. E não é assim que a banda toca. Infelizmente, muitas das vezes nós sabemos disso, fazemos ao contrário, né? E pela vida na Kelly hoje, nesse testemunho que ela está falando, pela história de Abraão, nós temos que ser diferentes. Foi isso para que Deus chamou Abraão, para gerar na geração de Abraão um povo diferenciado, um povo separado. E é isso que nós temos que ser, um povo separado, um povo diferenciado. A irmã Ana Kelly falou algo aqui sobre Abraão extraordinário, que eu tinha notado para falar em algum momento que entrasse nesse assunto. Glória a Deus. Ela está falando sobre a liderança de Abraão, né? Sobre como ele cuidou daqueles que estavam ao redor dele e como a prosperidade dele transbordava e alcançava as pessoas ao redor. E aí Deus tinha feito uma promessa para ele: através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. E o que acontece? Tem uma passagem que quando os anjos do Senhor passam pelo acampamento de Abraão, e eles vão para Sodoma e Gomorra para destruir. E a hora que Abraão intercede pela vida de Ló e por qualquer outro justo, porque ele fala, se houverem justos. Ele não fala só de Ló. Todos os justos que estiverem lá, ele intercedeu. Mas coube a Deus julgar e tirou Ló. Mas ele não falou, se Ló estiver lá. Ele falou, se houver o justo. Então ele teve um coração grande a ponto de falar, os justos que estiverem naquele lugar, eu peço a ti que tenha misericórdia. Né? Mas o que acontece? Quando Deus está indo lá, enviando seus anjos lá para destruir, tem uma passagem que está lá em Gênesis 18, versículo 17 até o 19. E diz assim, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Porque ele estava indo destruir a cidade. E aí ele disse, visto que Abraão certamente vai ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra. Eu não vou ocultar dele aquilo que eu faço. Eu vou revelar a ele, porque eu tenho um propósito na vida dele. E aí, Deus falou assim, porque eu sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa, aqueles que vierem depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, aqui ele dá uma chave enorme para nós. Porque nós somos, por meio da fé, família de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Então, o que ele diz aqui? Que quando nós caminhamos na justiça e no juízo de Deus, que as bênçãos prometidas à família de Abraão se estendem para nós. Que as bênçãos prometidas naquele momento, na aliança que Deus fez com Abraão, se estendem a nós. Então, aqui está dizendo o quê? Que ele foi um líder a ponto dele estender os caminhos da justiça de Deus até hoje, até nós, por meio do seu testemunho, por meio da sua liderança, da instrução que ele passou para o seu povo. E isso é extraordinário. Porque diz aqui o Senhor, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos. E até hoje, nós somos filhos de Abraão por meio da fé em Jesus Cristo. Filhos de Deus. Amém? Até aqui. Amém. Olha só, Deus prometeu a Abraão uma terra, uma grande nação, através dos seus descendentes, e uma bênção que alcançaria todas as nações da terra. Porque o irmão João explanou. Pega essa promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. Tem família aí
que está vivendo em maldição e desgraça. Tome essa bênção para a sua vida. Leve essa bênção para sua casa e para sua família. Deus abençoe, varão. Para sua família. Deus é maior. Deus transforma maldição em bênção. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da Bíblia, para que nós venhamos a estar cada vez mais debaixo das potentes mãos do Senhor, debaixo da graça, debaixo da bênção do Senhor. No Novo Testamento, ensina claramente que a última parte dessa promessa cumpre-se hoje na proclamação missionária do Evangelho de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 25, Gálatas 3, 8, vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 25. Outro irmão abre em Gálatas 3, 8. Atos 3, 25, Gálatas 3, 8. Vós sois os filhos dos profetas, daí as que Deus estabeleceu em vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aleluia. Promessa, olha, chamar a promessa de Abraão para a sua atualidade, para a sua vida hoje. Gálatas 3, 8. Aleluia. Quando você evangeliza, quando você prega, quando você anuncia o evangelho, automaticamente as bênçãos de Abraão vêm sobre a sua vida e você espalha essa bênção para quem ouve a palavra do Senhor. Paulo fala, esta palavra que nós anunciamos não são palavras de persuasiva de sabedoria humana, mas são palavras que o Espírito Santo de Deus ensina para que a fé daquele que ouve se baseie no poder de Deus e não em palavras humanas. Aleluia, olha que poder, olha que maravilha de Deus ter esse conhecimento. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de dois fios. Ela penetra profundamente entre juntas e medulas, ela faz separação da alma e do espírito, e não há ser vivo que possa escapar dela, pois as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, que nós devemos ir tratar. Aleluia. Palavra poderosa, palavra de vida, palavra que transforma, palavra de vida eterna. Esta palavra que nos movimenta, essa palavra que nos impulsiona, essa palavra que nos motiva a caminhar, a fazer a obra do Senhor. Muitas das vezes a obra do Senhor ela é espinhosa. Muitas das vezes a obra do Senhor ela é árdua. Muitas das vezes a obra do Senhor ela é trabalhosa. Mas ela tem um fruto gratificante, que é alcançar almas. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E quando Deus dá o crescimento, quando essa árvore se torna frondosa, quando essa árvore frutífica se torna bonita, se torna cheia de folhagem, ela precisa dar um fruto. E o que o Senhor Deus fala? Evade e dê fruto, e frutos que permaneçam. Irmãos, não é só a pessoa aceitar Jesus, não é só a pessoa reconciliar com Jesus, é a pessoa servir ao Senhor Jesus. O seu fruto permaneceu e a sua pedrinha, o seu galardão, a sua coroa já está lá. Você vai pegar com o Senhor. Se você quer ser um ganhador de almas para Jesus, olhe da seguinte maneira: Senhor, permita que eu seja enviado e pregue a palavra para os seus escolhidos. Você vai ver o seu fruto permanecer. Você vai ver a sua árvorezinha crescer e dar frutos, e frutos que vão permanecer ali. Aleluia. Além disso, a chamada de Abraão envolve não somente uma prática terrestre, bem como uma celestial. Sua visão alcançava um lar divino, não mais na terra, e sim no céu. Uma cidade cujo artífice e construtor é o próprio Deus. A partir de então, Abraão desejava e buscava uma pátria celestial, onde habitaria o próprio Deus. A partir de então, Abraão desejava eternamente com Deus, em justiça e alegria e paz. Hebreus 11, 9. E outro abre em Apocalipse, capítulo, versículo 21, do 1 ao 4. Hebreus 11, versículo 9 e 10. Apocalipse 21, versículo
versículo, e Apocalipse 21, do 1 ao 4. Hebreus 11, 9 e 10. Verso 9. Pela fé a receber a vida de conhecer, conceber, deu à luz, já foram da ideia por quanto teve por fiel. Aquele que o prometeu. Aleluia. Fiel é aquele que prometeu, Deus, né? Fidelidade. Apocalipse 21, versículo 1 a 4. Então, vindo do céu, fala já não mais existia. E também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, Aleluia. com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aleluia. Amém. Deus separou Abraão, falou com Abraão, fez promessa, deu chamado. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra aonde mostrarei. Essa Canaã é uma Canaã terrestre. Agora, através de Jesus Cristo, dessa promessa que Deus fez para Abraão, nós temos uma Canaã celestial. De morar no céu, de morar na glória com o Senhor Jesus. Esse é motivo de grande alegria para cada um de nós. Uma bênção de estar morando com Deus, né? De o Senhor enxugar todas as nossas lágrimas, né? Apagar todas as nossas dores. E lá em cima só vai ser glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Eu creio no nome de Jesus que esta aula hoje está sendo inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus está falando muito conosco, falando muito com a sua igreja, porque Deus quer um povo separado, um povo que sabe a sua identidade, sabe a sua chamada, sabe da onde veio e para onde vai. É muito importante você ter a sua identidade, né, bem tangível, né, impressa em você. Saiba quem você é, saiba quem te chamou, saiba quem te capacitou, saiba quem te fez promessa, saiba de onde você está saindo e para onde você está indo. Isso é muito importante, né? Porque almas vão seguir você. Amém? Vamos estar levantando, nos colocando de pé. Vamos estar nos alimentando ali do café maravilhoso, no nome de Jesus. Kainan vai estar orando. Amém? Vai estar pagando 10 também. Aleluia. Sendo um exemplo de disciplina. Hoje. Aleluia. Pode orar. Ora, pagando 10. Deus, meu Pai, obrigado por esse café, Senhor, que possa alimentar o nosso corpo e também o nosso. Que possa alimentar nosso espírito e também nosso corpo. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Espera aí.